Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui dando início a mais um projeto da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar, pela vontade de Deus e permissão do Senhor, explanando aqui para os irmãos um tópico por dia, onde nós procuramos melhorar a nossa compreensão devido ao nosso tempo reduzido na Escola Dominical, a gente poder ajudar os nossos irmãos a terem uma compreensão melhor, poder dialogar melhor com seus professores na sua classe, tá? Pedimos a oração aos nossos irmãos que sempre apresentem a Escola Bíblica Dominical, os nossos professores, nossos coordenadores, que Deus venha sempre derramar da sua graça. Estamos na lição 7, 18 de fevereiro de 2024, e nós temos como assunto da lição de domingo o ministério da igreja. Nós temos aprendido nesse trimestre, tem falado sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Esse é o tema do nosso trimestre, né? O assunto que estamos estudando nesse trimestre, um assunto muito relevante, muito importante para os nossos dias de hoje, os dias que vivemos. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, sabermos realmente aquilo que Deus ele espera de nós como povo seu, como igreja, como povo que foi separado para fazer com que o reino do Senhor seja manifestado nesse mundo. Então, como o ministério da igreja, a gente tem que entender que existe uma função, existe um trabalho a ser realizado pela igreja. Eu, você, como crente, como servo do Senhor, e no coletivo todos nós temos um papel importante para apresentar quando um dia estaremos diante do Senhor para prestar conta com Ele. A palavra ministério, segundo o dicionário, ele tem o significado de executar uma tarefa, uma obra, um trabalho, uma ocupação, um exercício, um cargo, uma função. Então a igreja, ela tem esse papel. Estudamos domingo passado a igreja como organismo e como organização. Nós, como organismo vivo, temos um papel a executar neste mundo, e dentro de uma organização nós temos uma função a realizar. E nessa lição nós vamos aprender mais um pouco sobre isso, sobre o que a Bíblia apresenta para nós como povo do Senhor, qual a nossa função, qual o nosso papel neste mundo, ser bênção principalmente para o nosso próximo. O textuário vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele quem? O próprio Deus, né? Na pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, ele capacitou com uma capacitação especial algumas pessoas, que a verdade prática vai dizer qual a finalidade que Deus deu essas pessoas, deu essas funções, deu esses dons para a igreja. Vai dizer aqui: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, quando Deus ele capacita alguém com essas funções, não é para a exaltação pessoal, mas Deus ele dá esses dons, ele capacita pessoas com esses dons na igreja, para que esses dons, essas pessoas, através desta unção, deste dom que Deus capacita, ele venha promover a edificação e a maturidade. Sem esses dois principais requisitos na nossa vida, a nossa fé ela pode ser em vão. Precisamos ser edificados na palavra, precisamos ser maduros espiritualmente, para que não sejamos levados por vento de doutrina, por enganos. O próprio Jesus, muitas das vezes ensinando, ele sempre nos alertou a estar vigiando diante das heresias, dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Ele disse que muitos surgiriam em seu nome, e para que nós possamos realmente reconhecer o verdadeiro do falso, precisamos estar alicerçados, precisamos ter conhecimento, e por isso Deus colocou homens capacitados para que venha ensinar a igreja, para que venha trabalhar o ensinamento, para que haja essa edificação, onde o crente esteja realmente alicerçado nesta palavra, onde toda a sua fé, a sua confiança, a sua vida possa estar realmente alicerçado na palavra. Somente a palavra de Deus é a direção correta. O salmista Davi já disse no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que possamos sempre, não importa
o quão difícil possa parecer, mas tem que prevalecer a palavra do Senhor. É por ela que nós temos que nos guiar, é por ela que nós temos que viver. Somente assim, verdadeiramente estaremos cumprindo o nosso papel, né? E a maturidade espiritual é para que nós não venhamos imitar. Uma das principais características da criança é que ela imita tudo, o que ela vê, ela imita, ela não consegue discernir o que realmente é certo, é errado, ela imita. Então precisamos ter essa maturidade, podemos ser infantis espiritualmente, né, assim falando, para que possamos realmente ter o discernimento daquilo que realmente agrada a Deus e daquilo que não agrada, e somente através da Bíblia Sagrada, do conhecimento. Não falte na escola bíblica dominical, talvez você esteja me vendo, não tem o hábito, né, o costume de estar na escola dominical, no culto de ensino. Faça um esforço, faça um propósito com Deus, comece a participar da escola bíblica, dos cultos de ensino, pois sem o conhecimento da palavra estamos fadados à queda, estamos fadados à ruína e corremos um grande risco de não ouvir a voz do Senhor naquele dia e encontrar com Ele nos ares. Dito isso, vamos passar agora para a nossa introdução, para explicar melhor o nosso assunto, né? A introdução ela vai dizer assim: nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício, né? A lição ela vai começar a explicar, né, qual as diferentes funções e os ofícios em que a igreja, com o seu ministério, ela precisa exercer e quais as qualificações que a Bíblia apresenta para que nós possamos estar de acordo com a palavra de Deus, para que possamos fazer parte deste povo que exerce esse ministério tão importante que é a obra do Senhor, nosso Deus. Tá? Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre membro e liderança. Tá? Então, todos nós temos essa função, esse papel, hoje, de ministrar diante do Senhor, oferecer os nossos sacrifícios, as nossas orações. Nós vamos ver mais para frente um pouco sobre o sacerdócio. Israel como nação, Deus determinou ali a família de Abraão, os levitas, para que exercesse essa função. Somente o sacerdote era quem podia oferecer o sacrifício, interceder a Deus, ser o mediador entre Deus ali, os homens, né? E hoje não, hoje todos nós somos sacerdócio real, nação eleita, todos nós temos o livre acesso ao Senhor Jesus, né? Todos nós podemos ministrar, adorar, louvar, sacrificar. Não existe diferença nesse sentido de liderança e membros congregados. Todos nós temos essa liberdade hoje, pelo sangue de Jesus que foi derramado ali no madeiro. Cristo nos concedeu essa liberdade para adorar, né? Então, todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Tá? Todos nós somos sacerdote, todos nós exercemos o ofício para apresentar diante de Deus o louvor, a adoração, o sacrifício, para cultuar a Deus. Temos a plena liberdade. Mas como estudamos lição passada, né, sobre o organismo e a organização, então, para que haja uma organização, Deus agora separou, escolheu algumas pessoas para que essas pessoas venham trabalhar o ensinamento, tá? Dessa organização, para trazer o aperfeiçoamento dos santos. O pastor Agnaldo Brett sempre diz, são santos, mas não são perfeitos, né? Estamos trabalhando, estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, todo momento em que nós nos debruçamos sobre a palavra, que buscamos conhecimento através de uma escola bíblica, do ensino, do momento com o Senhor, estamos sendo aperfeiçoados pela palavra do Senhor
E os homens que foram escolhidos por Deus, em que Deus entregou esses dons ministeriais, eles têm essa responsabilidade de edificar, trabalhar o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja. Nós possamos viver cada dia mais, né? Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, abandonando aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus. Pedimos perdão para o Senhor hoje por pecados que reconhecemos que cometemos, e conhecendo a palavra do Senhor, pedimos perdão, somos perdoados e temos que lutar para não mais viver aquela prática que sabemos que desagrada o Senhor. Amém? Temos aqui o primeiro tópico, que ele vai dizer o seguinte: o ministério sacerdotal de todo o crente. Tá? Vamos entender um pouco sobre esse ministério, que todos nós, essa função, esse exercício, esse cargo, este trabalho, que todo crente que é chamado, que foi lavado, que foi transformado, que foi redimido, que foi perdoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós temos essa função sacerdotal diante do Senhor, do nosso Deus, né? O subtópico 1 vai dizer o seguinte: o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Desta forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue. Tá? Então, a prática sacerdotal ela não começou quando Israel ela se tornou nação. Quando Israel se torna nação, Deus agora cria todo um ritual, né? Deus ordena agora toda uma maneira, porque sabemos que todo o ritual do sacrifício, onde os animais eram mortos, o sangue era derramado, todo o ritual que era apresentado, ele estava apontando para Jesus na cruz, aonde um inocente morreria no lugar do pecador. Agora Jesus vem, agora Deus vem, Israel como nação, e ele vai tornar isso como algo mais específico. Vamos ver mais para frente, né? Somente a família de Abraão, os descendentes de Abraão, os descendentes de Arão, descendentes de Arão, que vão estar autorizados a exercer esse ministério sacerdotal no Antigo Testamento. Mas ele vai dizer aqui no primeiro subtópico que esta prática ela é antiga. Tá? Ela começou pelos patriarcas, os chefes de famílias, os chefes tribais, eles já exerciam esta função, esse ministério sacerdotal, e já ofereciam sacrifício pelas suas famílias, já ofereciam sacrifício pelas pessoas que estavam sob a sua responsabilidade. Né? Aí já depois que Israel se torna nação, é que vai se tornar algo mais complexo, algo mais preciso, onde Cristo realmente vai colocar regras ali. Então, se seguir assim. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Gênesis capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, né? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Essa referência vai falar aqui. E desde lá do tempo que houve a necessidade, qual foi essa necessidade? Quando os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, caíram, em que o pecado entrou no mundo, surgiu-se essa necessidade, aonde o ritual do sacrifício ele era apresentado a Deus como perdão pelos pecados, né? Aquele animal ali que era oferecido em sacrifício estava representando que Jesus um dia derramaria o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados. E Jó, capítulo 1, versículo 5 também, ele vai falar exatamente que Jó ele tinha, né, esse hábito, que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Poderiam ter cometido algum pecado, desagradado o Senhor, e Jó ele já oferecia pela sua família, esse ritual já fazia para que Deus viesse perdoar os pecados do seu filho. Esse costume ele não cessou, né? Sabemos que nós hoje, como o ofício de sacerdócio, todos nós temos, nós como pai, como chefe de famílias, nós temos esse dever de também interceder a Deus pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelas pessoas,
para que Deus venha ter misericórdia, né? Nós, quando dobrarmos os nossos joelhos, quando adoramos ao Senhor, buscamos a Ele em oração, temos que sim, como Jó, exemplo de Jó, apresentar a Deus os nossos filhos, os nossos familiares, nossa esposa, para que Deus venha perdoar, para que Deus venha iluminar, ter misericórdia, ter compaixão. Então, essa função sacerdotal ainda, ela está sob nossa responsabilidade de apresentar as nossas famílias a Deus em sacrifício também ao Senhor, oferecer sacrifício ao Senhor pelas nossas famílias, né? Aí, segundo ponto, diz assim: assim na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Aí nós vamos ver aqui Gênesis, o capítulo 12, o versículo 8, e vai dizer assim: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Está falando aqui de Abraão, né? Abraão também, já como patriarca, também tinha esse hábito, tinha esse costume, esse ofício, já também de sacrificar ao Senhor. E vamos encontrar em várias situações na vida de Abraão, ainda como Abraão, né? Ele oferecendo ao Senhor sacrifícios em favor e pedindo perdão pelos pecados, e também sacrifício de agradecimento. Ele, como forma de gratidão, também devolveu o dízimo ali da guerra, né? Quando ele foi guerrear contra aqueles reis ali que tinham levado seu sobrinho lá de Sodoma e Gomorra. E ao voltar, a Bíblia nos relata que ele também devolve 10% de tudo aquilo que ele tinha adquirido. Então, mostra já que muito antes da lei, os homens de Deus que tinham intimidade, que reconheciam a grandeza de Deus, eles já tinham esse hábito de sacrificar, ofertar e devolver aquilo que é de direito, né, do Senhor. Então, também temos aqui o terceiro: Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Está em Êxodo, capítulo 19, o versículo 6. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, a função de Israel, Deus cria a nação de Israel para que Israel cumprisse esse papel de fazer, né, essa intermediação de Deus para com as outras nações. O desejo de Deus era que as outras nações olhassem para Israel, visse a comunhão e o relacionamento de Israel com Deus, e viessem a desejar também a ter esse mesmo relacionamento. Mas Israel por muitas vezes se afastou de Deus e veio entristecer ao Senhor, pagaram preço, foram para o cativeiro, e até que chegou o momento em que Jesus nasce, cresce e cumpre a palavra ali de Gênesis 3,15, onde Cristo já anunciava ali que a nossa redenção seria através do seu Filho Jesus Cristo. E por quarto, a apresentação diz assim: no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Aqui nós já vemos agora Deus instituindo Israel como nação, e ao entregar ali no Monte Sinai, tornando ali Israel como nação, agora Deus vai ordenar a Moisés que separe Arão, seus filhos e a tribo de Levi, para que viesse exercer este ministério sacerdotal. Agora eles estariam responsáveis para trazer ao povo, ensinar o povo a sacrificar da maneira que Deus queria. Deus agora vai entregar todo um ritual, toda uma liturgia, para que este sacrifício fique ali realmente de acordo com aquilo que o Senhor quer, que o Senhor exige. Existem vários tipos de sacrifícios, né? Para cada coisa: o sacrifício pelo perdão, pela culpa, de adoração, de gratidão, enfim. Isso já é um outro assunto, mas Deus agora ele vai determinar como seria cada apresentação de sacrifício dessa, e o sacerdote ele tinha essa função. Traziam a ele o cordeiro, os animais para serem imolados. Ele fazia esse papel e também tinha o papel de apresentar ao povo aquilo que Deus queria, como Deus queria. Agora Deus determina, e essa prática ela vai se estender até o momento em que Jesus nasce, ele cresce, ele morre na cruz, o véu do templo ele é rasgado de alto a baixo, aí inicia-se o tempo da graça, aonde a igreja ali no dia do Pentecoste recebe a descida do Espírito Santo,
A igreja como nós a conhecemos hoje é formada ali, onde o Espírito Santo habita no meio do povo de Deus, e agora nos tornamos sacerdócio real. Agora não existe mais esta restrição. Eu não preciso mais para cultuar, para apresentar, como diz Paulo, meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu já não necessito mais procurar um sacerdócio. Hoje, Deus tem dado a mim este privilégio, tem dado a cada um de nós, tem dado à sua igreja, esse privilégio de ministrar diante do Senhor. Aonde quer que possamos estar, nós temos a liberdade de ter acesso ao trono da graça, a falar com o nosso Deus, sentir a sua presença, fazer a sua vontade. Deus tem dado isso à sua igreja. Não estamos mais presos a rituais, né, do Antigo Testamento. Não se pode adorar a Deus de qualquer maneira. Ainda continua sendo um Deus santo, ainda continua sendo um Deus organizado, um Deus que quer se relacionar e que exige de nós, sim, que apesar de todos nós hoje sermos sacerdócio, podemos ministrar, mas ainda temos que entender que este Deus que nós servimos ainda é o mesmo Deus santo, é o mesmo Deus zeloso e que exige de nós verdadeiramente reverência, amor, gratidão e obediência à sua palavra, tá? Então, o sacrifício, ele sempre foi uma prática, desde que os nossos pais caíram, os chefes de família, os patriarcas, eles já ofereciam sacrifício, e agora em Israel Deus vai tornar isso oficial apenas como uma família, sendo essa família responsável, a família de Arão, seus filhos. Vamos ter ali o episódio dos filhos de Arão, que não levaram a sério a ordem de Deus, morreram ali, foram queimados, né? Então, tudo isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus santo. Vivemos no tempo da graça, mas não foi de graça. Então, temos que ter toda a consciência que servimos a um Deus santo e que não pode ser adorado de qualquer maneira. O subtópico 2, ele vai dizer o seguinte: uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, tá? A doutrina deste sacerdócio, ela vem ser confirmada no Novo Testamento, diz assim: o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Hebreus capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, né? Hebreus, o capítulo 8, o versículo 1, ele vai dizer assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Hebreus capítulo 8, o versículo 1. Tá? O Novo Testamento é que vai dizer aqui, né? O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Esse versículo 1 aqui, para nós entendermos, nós temos que ler pelo menos o capítulo 6 e o capítulo 7 de Hebreus. Aí o escritor Hebreus ele vai dar agora, nesses dois capítulos, ele vai explicar para os seus leitores a questão do sacerdócio da antiga aliança. Ele vai falar de Jesus como agora o nosso sumo sacerdote, né? Nós sabemos que na antiga aliança tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, que era o único que podia entrar diante ali no Santo dos Santos, uma vez por ano, para interceder pelo povo, pelos seus pecados e pelo pecado do povo, né? E tinha todo um ritual, tinha toda uma preparação. Os sacerdotes faziam ali o ritual do sacrifício, enfim, tudo aquilo que foi determinado por Deus, mas somente o sumo sacerdote era quem podia entrar no lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, e cumprir ali o ritual em que Deus tinha determinado, e esse ritual era em prol, pedindo perdão pelo pecado do povo, pelo seu próprio pecado. Aí o escritor Hebreus vai falar que Jesus, né, o que é interessante que ele coloca ali, né, num desses capítulos você vai ler, que Jesus ele não nasceu da descendência de Arão, nem da tribo de Levi, ele vai nascer da tribo de Judá, né? E apresenta-se ele como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve origem, né? Não se fala dos seus pais, não teve origem, e a Bíblia, ele vai explicar exatamente essa questão
É por isso que ele diz aqui, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Ou seja, diante de tudo que eu falei, que eu expliquei, né, que foi mostrado como funcionava a antiga aliança, o sacerdote na antiga aliança, e como Jesus agora cumpre este papel, sendo o sumo sacerdote perfeito, porque todos os sacerdotes e sumo sacerdote da antiga aliança, eles morreram, e agora Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. É por isso que ele vai dizer, temos um sumo sacerdote tal que está sentado no céu à destra do trono da majestade. Então hoje nós temos o sacerdócio real, nós temos a liberdade, nós temos o ministério sacerdotal, onde podemos ministrar ao Senhor, cada um de nós. Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso intercessor, é Ele agora quem nos conduz diante do Pai, é Ele quem nos reconcilia com o Pai, Ele sem pecado morreu pelos nossos pecados. Os sumos sacerdotes tinham que fazer expiação pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Jesus vem, morre pelos nossos pecados, faz a expiação pelos nossos pecados sem ter pecado, né? E ressuscitou e está hoje assentado à destra do Pai, o qual, através de Jesus, nós somos conduzidos à presença de Deus. Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Hoje temos essa liberdade de nos chegar a Deus. O mesmo escritor ele vai dizer que nós temos que ter ousadia. Nós podemos chegar hoje diante de Deus. Não existe o perigo mais de sermos fulminados pela ira de Deus, porque toda esta ira caiu sobre os ombros de nosso Senhor Jesus, ali naquela tão dura cruz, quando ele morreu em nosso lugar. Então, nesse capítulo 6 e o capítulo 7, ele vai explicar toda essa questão do sacerdócio do Antigo Testamento, como Jesus agora provado, ele é o nosso sumo sacerdote e está vivo eternamente à destra de Deus, intercedendo por nós, aguardando aquele tão esperado dia, no qual ele prometeu aos discípulos ali em João, dizendo que ele voltaria para nos levar para junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa seja sempre a nossa vida e esperança em saber que um dia Jesus Cristo estará retornando para nos levar para que aonde ele estiver, nós possamos estar com ele também. Louvado seja Deus. Então vai dizer assim, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Acabei de explicar. Então, o sacerdócio, né, o sumo sacerdote, ele preparava o ritual pelos seus pecados, e depois desse ritual, ele ia fazer o ritual pelo pecado do povo, pedir perdão. Agora, Cristo... É isso que ele está explicando aqui. Cristo cumpre agora o último sacrifício perfeito. Foi um sacrifício perfeito, porque em Jesus não havia pecado. O pecado que estava sobre ele é o meu, é o seu, era o pecado de todo homem. Então, por isso, hoje podemos nos chegar a Deus através de Jesus e nos tornar sacerdócio real, aonde temos a liberdade de oferecer sacrifício ao Senhor, adorá-lo, bendizê-lo, trazer as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né, através do nosso testemunho, através da proclamação do Evangelho. Então Jesus agora ele vai oferecer o último sacrifício pelo pecado do povo, assim ele ressuscitou e está à destra do Pai, e hoje intercede por nós, por isso temos essa viva esperança. Diz mais, o outro parágrafo. Assim não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 5, ele vai dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificadas, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Se você for ler, buscar todo o início do capítulo, eu vou ler com você aqui rapidinho, né, o que Pedro está falando aqui, é 1 Pedro capítulo 2,
é interessante vermos esse ponto aqui, que diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, paz para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo, né? O apóstolo Pedro aqui, ele está aconselhando os irmãos para deixar tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações. Paulo vai falar mais ou menos isso ali na carta aos Gálatas, que ele fala das obras da carne e fruto do Espírito. Por quê? Porque agora nós conhecemos a Cristo. E o que é interessante que ele fala aqui no versículo 4, ele diz: e chegando-vos a ele, pedra viva reprovada, na verdade, pelos homens. Os homens desprezaram a Jesus. A pedra que foi reprovada pelos homens, mas foi aceita por Deus. Ou seja, Jesus, o seu sacrifício pelos nossos pecados, foi aceito diante de Deus. O pecado foi punido, a justiça de Deus foi cumprida, porque todo pecado ele é punido com a morte. Jesus, a pedra que foi desprezada pelos homens, que os homens rejeitaram, que os homens não aceitaram, Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo e os apóstolos, a igreja, ela sofreu uma perseguição porque as pessoas não conseguiam aceitar, os judeus, os gregos, eles não conseguiam aceitar que alguém como Jesus, que foi abandonado pelos seus discípulos, que morreu de cruz, a morte de cruz era a pior morte, a pior condenação, era maldito o homem que morria pendurado numa cruz. Alguns arqueólogos, estudiosos vão dizer que quem morria crucificado não tinha o direito, era tão maldito que não tinha o direito de ser enterrado. Foi por isso que aquele homem lá, ele pede, aquele político, pede para que ele possa enterrar, sepultar o corpo de Jesus ali. E foi aceito por Deus esse sacrifício. Este pecado, o meu e o seu pecado, ele caiu sobre Jesus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, a justiça de Deus foi cumprida, Deus aceitou o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E agora nós tornamos pedras vivas, pedras de edificação. Aí vai dizer: olha, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para que Cristo agora nos santificou? Por que agora Jesus ele nos purificou? Por que agora Jesus pagou o preço dos nossos pecados? Para que possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. É através de Jesus, na fé, no seu sacrifício, no seu amor, na sua morte, na sua ressurreição. Hoje, se fizermos de acordo com o Cristo quer, a nossa adoração, o nosso sacrifício, ele é aceito por Deus através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora já não está mais na mão de um líder de família, já não está mais restrito a um patriarca, já não está mais restrito a uma família, a uma descendência de uma família ou uma tribo, mas agora todos nós fomos alcançados pela graça e todos nós fomos feitos sacerdócio vivo, pedras vivas, para que possamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus e é agradável a Ele. É o que Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por que isso? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então que possamos ter isso em mente, ser grato ao nosso Senhor e não desperdiçar este tão grande privilégio que temos, que é oferecer ao Senhor sacrifício, ter acesso direto ao trono da graça, porque Jesus, ele nos concedeu este tão grande privilégio de
poder estar apresentando a Ele agora o nosso corpo em sacrifício vivo a Ele. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo assim: logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Eu acabei de citar para vocês, né? Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se na antiga aliança, né, era somente o sacerdote que podia apresentar, dirigir o culto a Deus, hoje cada um de nós temos essa liberdade de cultuar o Senhor. Aprendemos que quando estamos na igreja existe toda uma liturgia, mas o culto ele não é apresentado somente quando estamos reunidos ali. O pastor Marconi sempre diz que o culto ele não acaba, ele apenas muda de lugar. Então que a nossa vida, que o nosso viver, ela sempre venha a ser um culto apresentado a Deus, o nosso corpo, o nosso ser, a nossa vida, ela venha a ser agora um sacrifício vivo, aonde Cristo tem nos purificado de todo o pecado, não estamos mortos no pecado, mas Cristo tem nos trazido vida, né, através da sua morte, e hoje nós podemos apresentar este culto a Deus. Ele tem que ser agradável, ele tem que ser perfeito, para que Cristo possa conceder a nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque se oferecermos um culto que Cristo não se agrada, não temos como experimentar o que ele tem de bom para nós, tá? Continua dizendo aqui: ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios, intercedemos pelos outros. Ele está falando aqui que nós agora, como sacerdote, com esse ministério sacerdotal, nós temos hoje como oferecer o culto a Deus, né? Aí nós temos como ministrar o louvor com o fruto dos nossos lábios. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque a mesma boca que louva a Deus, ela não pode amaldiçoar, né? Então, ele vai falar aqui sobre o fruto dos nossos lábios. Vai lá aqui, deixa eu me achar. Ministramos o louvor do fruto dos nossos lábios, intercedemos pelos outros, fora da oração, uma prática hoje pouco exercida pela maioria. As pessoas têm deixado de praticar a intercessão. Muitas das vezes, quando dobramos nossos joelhos, nós chegamos logo apresentando a Deus as nossas dores, as nossas dificuldades, a nossa necessidade, os nossos anseios, e esquecemos que o nosso ofício também ele envolve a intercessão. Ao dobrar os nossos joelhos, nós como sacerdócio, como sacerdócio real, como esse ministério que Cristo tem dado a nós, o nosso dever também é cultuar, é louvar, é interceder. Interceder pelos nossos líderes, pelos departamentos, pela igreja, pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, pelos nossos governos, pelos nossos vizinhos, enfim, o trabalho de intercessão, o trabalho sacerdotal de intercessão também está sobre nossa responsabilidade. Louvado seja Deus, tá? E vai falar aqui: e proclamamos a virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falar do amor de Deus, apresentar o amor de Deus para a humanidade, para aqueles que não conhecem, é também um dever primordial de todo aquele que foi chamado, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. Proclamar as maravilhas daquele que nos chamou. O Salmo 100 vai dizer: foi ele. Ele começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a eles com canto. Por quê? Primeiro, sabei que o Senhor é bom. Ele começa dizendo: por quê? Ou seja, por que eu estou dizendo tudo isso? Por que estou falando que temos que celebrar com júbilo, com alegria, com prazer, com cântico, com louvor? Por quê? Porque ele é bom,
e eterna sua misericórdia. Ele vai dizer, e foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, somos hoje lavados, temos a viva esperança. Por quê? Porque Cristo Jesus nos chamou, Ele nos resgatou das trevas em que vivíamos para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos proclamar àqueles que ainda não conheceram essa luz, com todo o amor, com toda a intercessão, com toda a alegria, com toda a convicção, para que essas pessoas realmente possam ver que as nossas vidas elas foram transformadas pelo poder do Evangelho, através do amor de Jesus Cristo ali na cruz. Tá? E mantemos comunhão direta com Deus. Também vai falar aqui, Romanos capítulo 5, o versículo 1, ele vai falar aqui dessa necessidade de mantermos essa comunhão com Deus, né? Nós temos hoje esse privilégio de mantermos essa comunhão com Deus como sacerdote que nós somos hoje, ter essa comunhão com o Senhor. E vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele fala isso, porque hoje, através da morte de Jesus, nós éramos inimigos de Deus, e hoje, através da morte de Jesus, nós temos paz com Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Deus se ira contra o pecado, mas em Jesus Cristo temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, temos paz com nossos irmãos. Porque se eu digo que amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, o amor do Pai não está em mim. E a Bíblia diz que eu sou mentiroso, e o mentiroso não entrará no reino dos céus, né? Que bênção maravilhosa para nossas vidas, termos hoje esse privilégio de sermos sacerdócios de Deus, poder ministrar diante do Senhor o culto, poder ministrar o louvor com os nossos próprios lábios, poder interceder uns pelos outros e anunciar o reino do Senhor Jesus, dizer que Ele perdoa, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, e que muito breve, acreditando o homem ou não, Jesus estará voltando para nos levar para junto dele, para sempre estarmos com ele. Para encerrar o nosso tópico de hoje, nós vamos falar aqui no terceiro subtópico, falar sobre uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Tá? Que doutrina foi essa? Vamos lá. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado. A figura dos padres é limitada à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Tá? É conhecimento dos irmãos que Paulo ele sempre avisou a igreja, que era uma preocupação que ele tinha, que quando eles morressem, lobos se estariam se infiltrando no meio das ovelhas, homens cruéis estariam entrando e estariam desviando a igreja daquilo que eles tinham ensinado. E alguns séculos depois isso aconteceu, e a igreja se tornou a igreja católica como vemos hoje. E esse sacerdócio ele deixou de ser concedido à igreja, né? Apenas quem poderia exercer esse sacerdócio agora eram os papas, né? Eram os padres, eram os papas. Ele vai dizer aqui que o papa era considerado o vigário. O que era o vigário? O vigário é alguém que vai representar ou toma o lugar de alguém, faz alguma coisa em lugar de alguém. Quando diz que o papa ele é o vigário de Jesus, estão dizendo que ele agora ele representa Jesus aqui na terra, né? Então somente ele é que pode interceder e levar o homem a Deus. Então é por isso que você não vê na igreja um membro, qualquer outro membro dirigindo uma missa. É o Papa, é o padre que tem esta função. A igreja ela não tem essa liberdade, ela precisa confessar ao homem, ela precisa tudo ali para se aproximar de Deus através do papado, através dos padres. E na Reforma Protestante, essa doutrina do sacerdócio real, onde cada um de nós somos sacerdotes, onde cada um de nós temos a liberdade de cultuar o Senhor. Nós como sacerdotes temos que ter essa ideia que eu não cultuo a Deus somente quando eu estou no templo, mas eu posso apresentar o meu culto a Deus a qualquer momento,
quando eu tenho uma atitude que me difere do mundo, eu deixo de fazer algo porque eu temo a Deus, porque eu sirvo a Deus, porque eu preciso ser o exemplo, eu estou cultuando a Deus ali. Eu estou cumprindo o meu sacerdócio diante de Deus, por quê? Porque eu estou mostrando para aquelas pessoas ali que não conhecem a Deus, que Cristo transformou a minha vida, me libertou do domínio do pecado. Então, na Reforma Protestante, essa doutrina bíblica do sacerdócio real, onde cada membro, cada um que foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, cada um de nós temos hoje a liberdade de cultuar ao Senhor com toda alegria, com todo amor e com toda a verdade, tá? E diz aqui o outro o outro parágrafo. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Scriptura, somente as Escrituras. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. O conhecimento de todos nós, aqui Martinho Lutero, grande reformador, na sua época, combateu exatamente esta questão do papado, onde a igreja não tinha liberdade. E é uma das doutrinas mais claras que existe hoje na Bíblia Sagrada, é exatamente aonde cada um de nós somos chamados sacerdócio real. Temos hoje esse ministério, não preciso que alguém cultue por mim. Eu não preciso me apresentar a alguém e ele fale com Deus, somente ele tem a liberdade de falar com Deus, somente ele conhece a verdade. Não. Todos nós temos acesso. Martinho trouxe e disse, olha, só a Escritura, ela basta, ela é suficiente. O homem não pode mudar o que já está nela. Então Deus usou homens para combater os erros doutrinários que vêm limitar a igreja. Hoje não estamos presos mais a esta liturgia. Cristo é o nosso sumo sacerdote e está à direita do Pai. E todos nós hoje, como sacerdote, temos esse grande ministério que nós podemos cultuar ao Senhor com alegria, com amor. Então não esqueça, todo momento que você pode dar glória ao Senhor, Cristo resgatou, Cristo te deu isso através do seu sacrifício. Nós podemos hoje cultuar ao Senhor sem depender que homem nenhum faça essa intervenção, faça essa mediação, melhor dizendo, faça essa mediação entre mim e o Senhor. Eu tenho liberdade. Paulo diz que hoje, através do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em mim. E ele que me ensina a orar, ele me ensina a cultuar, ele me ensina a louvar, se eu assim der lugar a ele. Então, todo momento em que nós podemos cultuar ao Senhor, todo momento que nós podemos abrir os nossos lábios, cantar um hino de louvor e adoração e adorar o Senhor através do louvor e do fruto dos nossos lábios, todo momento que nós dobrarmos os nossos joelhos, não venhamos pedir só por nós, mas que possamos interceder por todos, os nossos líderes, nossos pastores, os nossos irmãos, nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos governantes, a nossa nação, este mundo em que vivemos, aos que nos perseguem, temos que interceder por ele, porque Jesus nos deu este ministério de termos hoje livre acesso ao trono da graça e termos este acesso a Deus através de Jesus Cristo. Que possamos apresentar a Deus o nosso sacrifício espiritual, o nosso corpo em sacrifício, agradável a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, por ninguém mais, apenas por Jesus Cristo. Encerramos aqui esse tópico, que no próximo dia estaremos postando o nosso segundo tópico, que vai estar falando sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Aí terei mais explicação. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando, nos dando a sua graça.
Fique com Deus, que a palavra do Senhor sempre seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fique com Deus, na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Amém.